Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Mazon Moretti e outros contra a decisão proferida na ação de reintegração de posse, ajuizada por José Eustáquio de Almeida Melo, que deferiu o pedido liminar para reintegrar o demandante na posse do imóvel localizado na zona rural do município de Tangará da Serra, denominada Fazenda Itaipu, constante do registro 543, livro B2, cartório do primeiro ofício de Tangará. Sustento agravado que o agravado ingressou com ação de reintegração de posse em desfavor dos agravantes e a liminar foi concedida em 5/11/2014. Todavia, houve um equívoco do juiz singular pelo fato de que a área infirmada na inicial ser distinta da área ocupada pelos réus e adquirida em 2014. Aduz que, após o deferimento da liminar, o senhor oficial de justiça afirmou que a região onde a área se encontra é muito extensa, sem divisas delimitadas, secas ou picadas, motivo pelo qual alegou a impossibilidade de cumprir a liminar de integração de posse sem a prévia análise técnica para identificar a exata localização das divisas. Assevera que, diante das informações do senhor oficial de justiça, dúvidas acerca da exata localização da área, o juiz singular nomeou o engenheiro agrimensor para acompanhá-lo no cumprimento da liminar. Diz que, em chamamento do feito à ordem e de forma incidental, requereram a realização de perícia técnica para a individualização da área, bem como a suspensão do cumprimento da liminar, que foi indeferido pelo magistrado, marcando a data de 15/3/2018 para cumprimento da liminar. Alega que a nomeação de engenheiro agrimensor sem oportunizar a parte contrária a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico viola os princípios da imparcialidade do contraditório. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de suspender o cumprimento da liminar, determinando a realização de perícia técnica para se delimitar e individualizar a área com segurança, observando-se o contraditório, inclusive com a intimação da parte contrária para formular quesitos e indicar assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial. Liminar postulado foi indeferido, os agravantes protocolaram pedido de reconsideração, o qual teve a liminar deferida pelo relator em substituição, desembargador Sebastião de Moraes Filho. Veio contra a minuta, esse é o relatório. Essa tem 15 minutos para a sustentação oral. Sim, obrigada. Muito bom dia. Eu levo meus cumprimentos e estimas ao excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Sebastião de Moraes Filho, a desembargadora relatora, doutora Mauricéia Andrade Andário, e a nobre juíza convocada, doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis. Cumprimento também os serventuários da Justiça, os quais são indispensáveis à viabilização de todo o mecanismo processual, e aos meus colegas advogados aqui presentes, quais guardo sinceras estimas. Bom, conforme memoriais também apresentados nos autos, em 29 de agosto de 2014, o senhor José Eustáquio interpôs ação de reintegração de posse em face dos agravantes que haviam esbulhado parte da sua propriedade rural, cerca de 5 hectares, entrando na propriedade através de uma ponte clandestina que foi construída sobre o rio, que divisa a área do agravado com a aldeia queimada, e aonde estava procedendo, na área esbulhada, a construção de uma casa de alvenaria. Fora deferida a liminar de reintegração de posse em 5 de novembro de 2014. A decisão liminar também fora recorrida pelos ora agravantes nos autos do agravo de instrumento 157.784/2014, que foi julgado improcedente por essa mesma Câmara em decisão transitada em julgado. Quando do cumprimento da ordem liminar é que surge o presente agravo de instrumento, que o agravante pede a produção de perícia técnica para o cumprimento da liminar. Excelência, acontece que após o deferimento da liminar, na primeira diligência do oficial de justiça, realmente, as folhas 343, o oficial apontou que fosse indicado um agrimensor para identificar a exata localização das divisas, para que, assim, o oficial de justiça pudesse reintegrar o autor na área discutida, evitando reintegração na área diversa. Atendendo ao pedido do oficial de justiça, o juiz de primeiro grau, em decisão interlocutória, determinou o acompanhamento da ordem pelo agrimensor. Sobre essa decisão
de primeiro grau, o agravante, então, requereu a retratação da ordem liminar, as folhas 383 e 385 e 409, dizendo que a reintegração só poderia ocorrer após todos os meios de provas e defesas amparadas pelo ordenamento jurídico. Ou seja, naquela petição, invocou a necessidade de prova pericial prévia. Nesse pedido do agravante, também houve decisão do juiz de primeiro grau, na onde as folhas 412 e 413 indeferiu o pedido do agravante de prova prévia para cumprimento da liminar, inclusive justificando que o acompanhamento do agrimensor à ordem liminar era apenas uma medida de cautela, conforme fora solicitado pelo oficial de justiça. Abre aspas. Seria interessante que toda liminar de reintegração de posse fosse acompanhada por engenheiro agrimensor. Isso porque daria maior robustez ao ato judicial. O agravado foi intimado dessa decisão de indeferimento da prova pericial prévia em 19 de maio de 2015, através do Diário de Justiça 9536, que era de clareza solar o indeferimento das provas prévias. Mais de 9 meses depois, após ter ocorrido diversas diligências no local, inclusive o oficial de justiça, tendo ido novamente no local com as autoridades policiais, inclusive a SEMA, a FUNAI e a SEMA, tendo feito diligências no local em razão da ponte clandestina que tinha sido construída pelo agravante, aí o agravante vem aos autos com uma petição, supostamente chamando o feito à ordem, novamente requerendo a necessidade de prova pericial prévia para o acompanhamento da liminar. Excelência, o pedido fora novamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau, que lembrou o agravante, na decisão de folhas 482, que é a decisão agravada, de que a prova não se trata de prova judicial o acompanhamento do agrimensor, mas apenas uma providência para auxiliar o exato cumprimento da liminar. Conforme dispõe o artigo 473 do Código de Processo Civil de 73, que era vigente à época, é defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. Evidentemente, a postura processual do agravante não respeita o brocardo processual. A questão da prova pericial prévia já estava preclusa nos autos quando da interposição do presente recurso, tudo conforme apresentado nesses autos, e, por essa razão, invocando a garantia do devido processo legal em preliminar e por se tratar de questão de ordem pública, requer seja reconhecida a preclusão da discussão em epígrafe, julgando improcedente em preliminar este recurso. No entanto, caso não seja o entendimento da Câmara pelo reconhecimento dessa preclusão, ainda no mérito requer o julgamento improcedente do recurso, uma vez que a área está devidamente individualizada nos autos. Além do mapa que consta nos autos, a área está devidamente narrada, tendo em vista que o agravante adentrou a propriedade do agravado clandestinamente através de uma construção de uma ponte sobre o rio que divisa a área do agravado com a área da área indígena Aldeia Queimada, passando então a ocupar 5 hectares aonde construía uma casa de alvenaria. Nos autos originários, inclusive, o oficial de justiça retornou e identificou a área com as autoridades policiais, as folhas 432 e 433, abre aspas. Dirigi-me juntamente com o oficial de justiça Arashi Kafashi e mais 3 policiais até a região onde encontram-se localizados os imóveis do requerente e requerido. Encontramos o mesmo ocupado por um morador que argumentou residir juntamente com outro funcionário que ocupava uma casa de alvenaria. Após uma rápida diligência pela área em litígio, constatamos a existência de uma pequena ponte que interliga a área em questão e a reserva indígena. Ainda depois do deferimento da liminar, há nos autos diligências da SEMA e FUNAI juntadas. O juízo de primeiro grau nomeou o profissional técnico apenas para acompanhar o ato de reintegração, não porque havia dificuldade na localização do imóvel ou ausência de identificação da área, mas conforme o próprio juiz de primeiro grau justificou, se trata tão somente de medida de cautela para atribuir
abre aspas, maior robustez ao ato judicial. Com toda a vênia, não se pede mais a essa colém da Câmara do que a defesa dos institutos processuais, a fim de que possa ser cumprida a ordem liminar deferida em 5 de novembro de 2014, qual o agravante tem de forma processualmente desleal atacado seguidamente, transformando o cumprimento da liminar quase numa cena de missão impossível, porque a questão já estava preclusa e consolidada nos autos. Assim, reiterando as razões apresentadas em contraminuta e horas sustentadas, requer seja revogada a liminar recursal deferida ao agravante, visto que não existe incerteza a respeito de ponto fundamental ao litígio originário, bem como seja julgado integralmente improcedente o presente recurso, ratificando o sábio posicionamento do R-Juízo de primeiro grau de que não há que se falar em realização de prova pericial nessa fase processual, isso porque trata-se de processo em fase de cumprimento de decisão liminar, proferida com base nas provas amealhadas com a petição inicial, bem como aquelas produzidas em audiência de justificação. Encerro o presente, agradecendo a atenção dispensada, ficando à disposição e peço deferimento. Devolvo a palavra ao presidente. Parabéns à novela advogada, né? Falou com maestria, com poucas palavras. Doutor, com a palavra Vossa Excelência agora. Eu gostaria até de saber o nome da doutora. Thalita. Thalita do quê? Seifert. Seifert. Isso. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada. Excelente sustentação oral. Com poucas palavras. De forma resumida, clara e objetiva. Muito obrigada. E olha que desses 13 anos de magistratura é a primeira vez que eu falo parabéns aqui. Exatamente. Né? Olha, de tirar o chapéu para Vossa Excelência. Nova, sim, já com essa veemência e com essa vivacidade. Combatividade. Tanto que eu vou ter que pedir suspensão do julgamento deste recurso, porque essa tese de preclusão trazida por Vossa Excelência não está na contraminuta, mas é uma tese relevante para que seja analisado, e eu não posso fazê-lo aqui de pronto. Porque Vossa Excelência disse que já são reiteradas vezes em que se pleiteou a suspensão do cumprimento dessa liminar já decidida em grau recursal. Sim. No entanto, essa tese não foi trazida na contraminuta, eu estou até analisando aqui, foi feita por outros advogados, doutores Jarbas e Alvade, isso. Capete. Isso. Não tem essa tese aqui. Até os memoriais que foram deixados no... mas o memorial foram protocolados e deve ser juntado no processo. O memorial não se junta. Só para... Né? O memorial é só um lembrete que é extra-autos. Exato. Então, eu não posso me valer de um memorial que está fora dos autos. Como Vossa Excelência fez a sustentação belíssima, parabéns, eu preciso, então, e essa sustentação vai ficar consignada nos autos, eu vou precisar da degravação para poder fazer essa análise, e se algum documento desses, que Vossa Excelência mencionou, que já foram produzidos nos autos e reiterados em outras oportunidades, dando margem a essa preclusão de discussão, eu gostaria que Vossa Excelência trouxesse nessa... Eles já foram juntados e ontem foi juntado todos esses que foram citados na sustentação. Então já deve estar... Se vieram ontem, eu também não tive acesso a eles. Por isso, Vossa Excelência, eu peço que me permita a suspensão do julgamento, para que não haja um julgamento de afogadilho, para analisar essa tese trazida por Vossa Excelência. Não precisa ficar consignado muita coisa, não, só fala que eu estou... Desembargadora Marilson, doutora Flávia, Vossa Excelência não vai estar aqui na próxima sessão. Eu não estarei aqui no mês de setembro. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que, em face desses argumentos novos, que Vossa Excelência reanalise aquela questão do deferimento ou não da liminar, que é uma questão bastante relevante para o caso. Porque, na verdade, eu indeferi a liminar recursal. E Vossa Excelência deferiu, né? Então, teve essa divergência. Eu deferi porque eu achei já estava prestes a ser julgado, mas eu acho que Vossa Excelência deveria, se fosse reavaliar e, sobretudo, em face desses novos argumentos,
e, como diz aquele termo, repristinar aquela decisão anterior de Vossa Se Excelência. Vossa Excelência me permitir, porque foi Vossa Excelência Não, que concedeu. eu sugiro Então, a Vossa Excelência. Então, por favor, só fique consignado em ata que eu vou suspender o julgamento para Apreciar novamente analisar essa preliminar. preclusão E analisar. com o pedido do presidente de reanálise da liminar recursal. Perfeito.